Olá, o Papo de Mãe especial de Ano Novo está no ar. Se a vida é feita de encontros e desencontros, o programa de hoje é feito de reencontros. Ano Novo é tempo de reunir parentes e amigos que vivem distantes. A festa da virada também é de esperança para famílias que sonham em reencontrar parentes desaparecidos. Olha, nós temos muitas histórias emocionantes para contar aqui no programa de hoje, como das gêmeas Fernanda e Cristiane. Acertei, né? Elas vêm assim, olha, iguaizinhas, que é para confundir a gente, é isso? Agora eu fico só pensando, como é que é reencontrar alguém depois de tanto tempo? A verdade é que vocês nem lembravam, porque eram muito bebezinhas. E encontrar alguém igualzinha. Muito bom. É bom, né? É. Não se desgrudaram mais. Não. E a gente vai conhecer também a história da Ana Cleusa, que está aqui. A Ana Cleusa, ela passou, olha, 16 anos procurando pelo filho. Veja os destaques do programa. O aeroporto é assim, tem gente se encontrando, se desencontrando todos os dias. E quando eu venho num lugar como esse, eu sempre penso nas pessoas que eu queria reencontrar, que eu conheci durante o meu intercâmbio no Canadá, e principalmente da Zizi, que foi minha babá quando eu era criança e eu nunca mais a vi. Se alguém quiser me ajudar a encontrar. E o que o senhor me diz sobre a palavra saudade? Quem que não tem, né? Matar, né? Difícil, né? É porque a saudade nós temos. Então a presença da pessoa mata a saudade, né? E na nossa reportagem você vai conhecer daqui a pouco as mães da Sé. Mulheres que procuram filhos, irmãos, parentes próximos ou distantes e que têm uma coisa em comum: perder a esperança jamais. Nossa, não deve ser fácil você ficar tanto tempo longe de um parente, né? A gente que tem a vida corrida aí, chega no final do ano, nessa época a gente quer reunir, né? Os amigos, os familiares. Imagina viver tanto tempo longe, né? E também participam do bate-papo de hoje a psicóloga Silvia Lobo e o Walter Peseniski, empresário e idealizador do projeto Good Angels. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. A Silvia já participou de um outro Papo de Mãe, né? Sim. Sobre filhos desaparecidos. E o Walter, conta pra gente o que é esse seu projeto? Primeiro eu vou responder, eu ouvi perguntando saudades, né? E eu sempre digo que o Good Angels criou a cura da dor das saudades. E essa cura chama reencontro de verdade. Eu fiquei 18 anos, o meu primeiro casamento foi em Israel. Eu sou brasileiro, nasci na maternidade de São Paulo, paulistano. E com 18 anos eu participava de um movimento juvenil sionista. Eu sou de tradição judaica e o objetivo era passar um ano em Israel, em kibbutz, que são fazendas coletivas, né, socialistas. E eu participava e eu fui passar um ano em Israel. No quarto dia que eu cheguei lá, eu conheci uma oficial do exército de Israel e me apaixonei. Me apaixonei, disse que ela era a mulher da minha vida e realmente era, naquele momento. E ficamos juntos, nos casamos nas leis israelenses, trouxe ela para o Brasil, nos casamos aqui no Brasil também, e aqui no Brasil ela ficou grávida. E ela falou, não, eu quero ter meu bebê em Israel. Tchau pai, tchau mãe, tchau família, fui para Israel. Você foi com ela? Fui com ela. E minha filha chegou, quando ela nasceu, estava tudo ótimo. Quando a minha filha tinha 4 meses, a Ruth, a mãe da Liat, que é a minha filha, falou que não queria mais ficar casada comigo. E abriu um buraco muito grande na minha vida, eu tive de voltar para o Brasil, eu não tinha condições nem psicológicas, nem físicas já de continuar em Israel. E voltei, a parte financeira ficou um depósito que era pensão alimentícia para minha filha até os 18 anos. E depois disso, só não tinha um contato com ela. E eu a procurava por 18 anos e ela também me procurava. Mas vocês perderam totalmente o Totalmente. contato? Ficaram muitas mágoas.
e foi uma rádio de Israel que conseguiu me localizar aqui no Brasil. Olha. E como é que foi esse reencontro? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Tinham algumas emissoras de TV e foi noticiado o reencontro meu com a minha filha no Brasil também. Quer dizer que ela que veio até aqui te encontrar. Ela que te encontrou. Ela que me encontrou e ela falou que a avó, que foi quem a criou, disse que ela era a versão masculina minha. Ai, meu Deus, Feminina, que lindo. a versão feminina. Feminina minha, perdão. Ai, que lindo. E que ela ela era igualzinha, ela foi criada no primeiro mundo, mas ela tinha todos os hábitos Olha só. igualzinho. Nenhum filho meu é tão parecido quanto ela. E, olha, antes de você contar como é que ela está hoje, onde é que ela está, vamos deixar o pessoal um E pouco sobre o curioso. projeto Good Angels, Aí, né? quer dizer, a partir disso, você... Depois desse abraço e essa evidência na mídia, eu só deixei um e-mail dizendo que quem quisesse interagir com a gente, só que eu recebi mais de 5 mil e-mails. Nossa. E muita gente perguntando como é que eu fiz, de que jeito, muita gente abençoando a gente. E o que aconteceu? Eu falei assim, entendi o que Deus quer de mim nessa vida. Foi nesse dia que nasceu o goodangels.org. Aí Olha você só. passou a ajudar as pessoas a se reencontrarem. A se reencontrarem. Durante esse tempo, já são quantos anos de Good Angels? 11 anos. Durante esse tempo todo, você tem ideia de quantos reencontros você já promoveu? Eu tenho catalogados mais de 18 mil. E antes desse catálogo, que foi quando minha esposa abraçou junto, Good Angels é grande desse jeito porque eu tenho uma grande, pequena esposa do meu lado que realmente abraçou e hoje, para você ter ideia, nós temos mais de 3 milhões de cadastros. E, Silvia, a gente vê aí o depoimento do Walter carregado de emoção, né? A gente vê uma história de final feliz, né? Sim. Que ele conseguiu reencontrar a filha. E eu quis, né? E você quis. Agora, você imagina, eu fico imaginando todo esse período, é um período de muito sofrimento, esse período de afastamento, né? Uma filha, né? Muito difícil, né? Para o pai, para a mãe, para quem seja, né? Tem uma coisa muito intrigante na história do Walter, que é o fato de que, pelo que eu entendo, esse bebê, essa menina foi deixada pequenininha. 4 meses. 4 meses, né? Ela não era alfabetizada, a gente não podia conversar. E a gente, pelo que o Walter conta, houve um movimento muito benéfico e muito dadivoso dela procurar por você Sim. e você procurar por ela. Um pai que, no fundo, ela não tinha uma lembrança, né? Ela não tinha uma lembrança, mas ela tinha um amor pelo pai, né? Quer dizer, esse amor... Isso é intrigante, é uma coisa que o Walter talvez possa entender melhor do que nós. Porque você fala de uma ruptura que deixou muitas mágoas. E era possível que essa menina acabasse crescendo com a ausência do pai, de fato. Porque a existência do pai e a busca desse pai é intrigante, porque faz pensar que alguém falou para ela, talvez a avó, talvez não a mãe, essa mesma avó que dizia que ela era a versão masculina, ou ela é a versão feminina do pai, ajudou a alimentar o sonho de um reencontro. Né? Porque eu acho que uma coisa importante, talvez seja a coisa que mais valha nesse momento, é que quando a gente se separa, um pedaço nosso fica com a pessoa de quem nós nos separamos. Né? Agora, imagina só, você, né, que você viveu essa saudade, é uma situação, né, da saudade. Agora, a história da Fernanda e da Cristiane, que é uma história muito legal, a gente vê as duas aqui de mãos dadas, quer dizer, elas se reencontraram 40 anos depois e, pelo jeito, não querem se desgrudar, é isso? Não. E conta pra gente, então, Fernanda. Eu sei que a Fernanda é por causa do colarzinho, ó, porque elas fazem questão de se vestir. O pingente é diferente, porque o as duas estão pingente do é lado. diferente. Fernanda, então conta pra gente, como é que foi? Você sabia que você tinha uma irmã gêmea? Não, quem sabia era a Cristiane. Cristiane, então conta pra gente. Você sabia que você tinha uma irmã gêmea? Como é que é a história de vocês? Eu desconfiei quando eu estava assim, na fase de uns 15, 16 anos. Aí cheguei para uma moça que eu chamo ela de velha. Aí eu falei, velha, eu acho que eu sou adotiva.
Aí a velha não falou nada, ela calou a boca. Aí quando eu fiz 16 para 17 anos, ela chegou assim, você quer saber? Vem cá que eu vou te falar. Aí ela falou para mim, você é adotada, você tem uma irmã gêmeas, só que ela foi dada para um casal em Brasília. Ponto. É isso que eu sei. Porque é importante dizer que a Fernanda e a Cristiane vieram do Rio de Janeiro, especialmente para participar da gravação aqui em São Paulo. Até obrigada por terem vindo de lá. E qual que é o seu bairro no Rio? Você mora em que bairro? Eu? Moro agora? Eu moro em Anchieta. Agora vocês moram juntas, é verdade. Mas, Quando eu soube de toda a história, eu morava em Nova Iguaçu, perto de Seropédica. E você morava onde? Em Anchieta. Em Anchieta, que fica a 14 quilômetros. Isso, vocês 14 estão contando. quilômetros. Mas Quer quando dizer, eu vocês reencontrei- passaram a vida com Próximos. 14 quilômetros. E quando você ficou sabendo que você tinha uma irmã gêmea, qual foi a sua reação? Você quis ir procurá-la? Não, eu entrei em sites, mas já estava casada, já tinha minha filha. Aí eu me acordei um dia muito angustiada, eu fui na igreja. Aí a irmãzinha falou assim, Deus manda te dizer que é para você aquietar seu coração. Sua hora já está perto de chegar, sua vitória. Aí eu fui buscar meu filho na escola e parei com 2 amigas. A Adriana, aí ela falou assim, a gente começou a conversar sobre escola. Aí passou o amigo da Fernanda. Aí passou com o carro e voltou com o carro e falou assim, Fernanda, o que você está fazendo aqui em Bangu? Aí eu olhei para as meninas, quando eu olhei, as meninas estavam pegando as mochilas e entrando. Tudo medrosa. Eu falei assim, não, eu não sou Fernanda, não. Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada. Ele parou o carro assim, na curva, abriu a porta e saiu, não, tem alguma coisa errada. Você tem irmã? Eu falei assim, tenho. Eu sou adotiva, aí eu sou irmã gêmeas, a gente foi separada quando neném. Aí ele, então eu achei sua irmã. Eu falei assim, você achou minha irmã? Ele falou assim, achei sua irmã. E aí essa pessoa levou você até a Fernanda? Não. Como é que foi? Aí ele foi almoçar, aí deu o telefone da minha casa, ligou pra ela e o Face. Eu subi correndo, larguei meu filho e subi correndo. E aí a Fernanda não sabia nem que tinha uma irmã gêmea. Não. E aí, Então, qual foi a sua peraí. reação? Antes, conta pra gente até, você a sua história qual era? Você sabia que era uma adotada? Não, eu sempre fui criada como filha única. Apesar que meus pais adotivos adotaram a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha adotiva também. Mas nunca transpareceram nada. Aí no dia, o Sandro, me entra a irmã desse garoto. Ela é gêmeas também. Ela entrou gritando, Fernanda, achei tua irmã gêmea. Eu falei, deixa de ser retardada, garoto. Minha irmã mora em Nova Iguaçu. Aí ela, não, eu achei tua irmã gêmea. Falei, para de palhaçada, tem irmã não, sou filha única. Aí nisso ela entrou correndo, foi o quarto da minha mãe. A minha mãe é uma senhora de idade, ela não enxerga, ela quase não anda, ela se arrasta. E ela perguntou à minha mãe, irmã Zenilda, achei a Fernanda, a irmã da Fernanda. Aí vi aquele silêncio lá no quarto, também não levantei, estava sentada na sala, continuei. Aí eu só sei que ela falou para minha mãe que eu era adotada. Ela só falou isso e ponto. Fiquei calada. Aí ela falou assim, a sua mãe falou que você é adotada. Aí ela ainda falou assim, você não vai falar nada, abre Mas pra você só ver. ficou sabendo aos 40 anos que Aos você era 40 adotada? anos, aos 40 Quer dizer, você descobriu tudo uma vez, que você era adotada, que você tinha irmã e que ainda a era sua- gêmeas. E ainda era gêmea e ainda morava perto da sua casa. Aí, quando eu abri o Face, eu me vi em uma outra família, com uma filha de 18 anos grávida, com um filho de 10 anos, com um marido totalmente diferente. Eu falei, aí ela, você não vai falar nada. Eu falei assim, olha só, Daniele, eu não posso falar. Eu não posso pular, não posso gritar. Por trás daquela mulher que 40 anos me deu amor, me deu carinho, me deu educação. E se hoje eu sou o que sou, agradeço a ela. Claro. Porque eu poderia ter caído numa outra família, ser maltratada, ser violentada. É sua mãe, mas, ela é sua mãe. Mas, graças a Deus, por trás dessa mulher, tem um passado, tem uma história, tem um porquê. E na hora, no tempo dela, ela vai falar pra mim. Eu falei, eu tenho que respeitar o tempo dela. E quando... Aí ela falou... Aí ficou aquele assim, liga pra ela. Como é que vai fazer? Aí o Sandro, eu levo ela. Aí houve desencontro. Então, peraí, vamos fazer suspense. Depois vocês contam como é que daqui a foi esse pouco, reencontro, vocês vão contar como é que foi o reencontro, então, tá bom? Tá bom. E você tem uma filha também? Tem, uma menina. Tem quantos anos? A Tem sua? 7 anos, Como que ela Lavínia. chama? Lavínia. Lavínia, desculpa. E os seus, como chama? Eu tenho uma de 19, a Milena, que é mãe de o Nicolas Miguel. Já é avó. Já é tia avó, além de tudo, E tem um menino de 11 anos, que é o Murilo. Tá bom, então daqui a pouco vocês continuam essa história. Tem muita história boa hoje. Ana Cleusa, e você? O que aconteceu que você passou 16 anos procurando pelo seu filho? Olha,
Com licença, eu estou muito emocionada, né, com a história desse moço. Inclusive, eu quero perguntar para ele o nome da moça, porque eu fiquei curiosa. Da minha filha? Da sua filha. Liat. Hã? L-I-A-T. Ah, em hebraico, Liat. O que significa, Liat? Você para mim. Olha que lindo! E hoje ela está com quantos anos? Hoje a Liat tem 30 anos. O meu caso foi assim, eu convivi com o Ramiro, tenho 2 filhos com o Ramiro, Inácio da Cruz, e é o Cássio e a Isabel Priscila, né? Um menino e uma menina. Só que a gente se separou, não deu certo o nosso relacionamento, a gente se separou amigavelmente, né? Ele, aparentemente, ele demonstrava ser uma boa pessoa na nossa relação, na nossa convivência, né? Então, era a época também que ele queria ir no Rio Grande do Norte visitar a mãe dele. Né? Só que, segundo ele ia só passar Natal e Ano Novo, e era, assim, final de novembro, né? Começo de dezembro. E pediu que eu deixasse o Cássio ir com ele. Né? O Cássio era muito apegado a ele, né? O Cássio estava com quantos anos? Estava com 4 anos. Aí eu falei assim, olha, ele e a esposa dele, né? Porque ele estava convivendo com uma outra pessoa. Por sinal, ela também se demonstrava uma mulher bem responsável e tudo. Aí eu deixei ele ir. Né? Ajeitei a mochilinha, ajeitei as coisinhas e ele foi. Levei até o terminal, ele foi, mas... Ramiro, você vai trazer? Não, vou, pelo amor de Deus. Deixou o endereço falso, deixou o telefone falso. E aí você perdeu o contato total. Eu perdi o contato. Ou seja, ele não voltou e não apareceu mais. Não, ele não voltou, não apareceu mais. Ele foi definitivamente. Olha, agora aqui com a gente está a Cláudia Fígaro Garcia, psicóloga do projeto Caminho de Volta. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, né? A gente está ouvindo aqui várias histórias de sucesso, mas a gente sabe, né, que no Brasil são milhares de desaparecimentos e muitas pessoas ainda tentando reencontrar aí os parentes perdidos, né? Conta pra gente o que é o projeto Caminho de Volta. Então, o projeto Caminho de Volta ele foi desenvolvido na Faculdade de Medicina da USP em 2004. Então, nós estamos fazendo 10 anos de projeto Caminho de Volta. E ele visa atender famílias de crianças e adolescentes desaparecidos menores de 18 anos. Então, o projeto não atende a desaparecidos adultos. E ele tem 2 frentes de atuação muito importantes. Uma é um banco de DNA. O que a gente faz no banco de DNA? Quando uma criança desaparece muito pequenininha, como o caso do nosso colega, 30 anos se passaram, obviamente, ela modificou muito a fisionomia dela. Então, o que nós fazemos? Nós entrevistamos essas famílias, coletamos uma gotinha de sangue e um pouco de saliva que contém o material genético desses familiares consanguíneos e armazenamos num banco chamado Banco Referência. Toda vez que for encontrado um desaparecido vivo ou morto, desde que não seja possível a identificação, é feito o cruzamento do DNA desse desaparecido com o banco dos familiares. E tem o apoio psicológico também. Então, e além do DNA, o projeto também oferece, nós entrevistamos essas famílias de crianças desaparecidas. O projeto funciona na delegacia, na 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas no DHPP, aqui em São Paulo. Então, quando a família vai abrir um boletim de ocorrência, ela conversa com o investigador de polícia, ela é convidada a participar do projeto. Então, a entrada no projeto ela é voluntária e ela é gratuita. A família não paga absolutamente nada. E precisa de um apoio. E é na própria delegacia que o psicólogo faz essa entrevista com a família. Na verdade, é mais de uma entrevista. E orienta a família que se o filho voltar para casa espontaneamente ou for encontrado, ele também vem para ser entrevistado por nós. Então, a gente vai ter 2 histórias. A história que a família traz do desaparecimento e o que aconteceu, e a história do desaparecido encontrado, por que ele desapareceu, né? O que aconteceu. Não, porque também acho que quando há o reencontro, deve ter um processo também, não sei se é mais de readaptação, né? Se foram muitos anos de afastamento aí, quando é uma mãe, um filho, não é? Às vezes o filho sumiu pequenininho, reaparece um adolescente. Então, tem uma readaptação também de convivência. Que é difícil e que precisa, muitas vezes, de um apoio, como a Cláudia está falando. Porque o ser que nós procuramos é alguém que se modificou não só fisionomicamente, mas, como você diz, emocionalmente. A personalidade, às vezes, se altera. E a pessoa que procura
preencheu muitas vezes essa distância com o imaginário. Imaginando como aquele filho se desenvolveu, aquela irmã, aquela pessoa que está sendo, de quem se sente saudade. E esse tempo perdido não volta mais, né, Silvia? E eu fico imaginando que, assim, por um lado você tem famílias que esse reencontro não coloca um ponto final no drama, mas por outro lado você tem aquelas que se juntam tanto, que ficam inseparáveis, parece que para buscar esse tempo perdido, né? Eu tenho um reencontro curioso de irmãos que não se viam há 74 anos. Nossa. Quando eles se reencontraram, vocês podem imaginar que estavam todos beirando 80, né? Eles se abraçaram e começaram a pular igual eles pularam quando eram crianças. Ah, que bonitinho. Algumas coisas. E uma outra coisa que eu também queria falar, que eu aprendi com esses 11 anos de Good Angels, que histórias têm 3 lados. A que eu conto, a que você conta e a verdadeira. Agora, no caso delas, Cláudia, nem precisaram de DNA, não. né? Não essa vantagem, né? E como é que foi o momento? Conta pra gente agora, como é que foi o momento que vocês se reencontraram, que vocês se viram, assim, praticamente pela primeira vez, né? Eu encontrei ela, foi no mesmo dia, 29 de outubro. Aí o Sandro, que me encontrou, falou assim, ele passou lá em casa, só que eu tinha ido buscar o meu filho no projeto. Aí ele ligou lá pra casa. Cris, eu falei, oi, eu passei pra te pegar, mas não deu. Eu falei, tá, mas hoje eu ainda vou ver minha irmã. Você não tinha ligado nem nada? Não, eu liguei, tô indo pra ir. Ah, você ligou pra ela? Ela já tinha me dado o endereço. Ah, entendi. Aí a minha filha falou assim, vai sair dentro do carro? Não, mãe. Aí eu peguei e saí. Quando eu saí, eu olhei assim na frente, eu falei assim, que é isso? Isso não é um espelho, é um ser humano. Olha, é igual a mim. Vocês estavam com o mesmo penteado, assim, o mesmo cabelo? Tava com o cabelo preso. E aí, pra você, como foi na hora que ela saiu do carro? Eu olhei e falei assim, se eu correr pra pista, eu vou ser atropelada. Então eu vou ficar aqui que eu vou dar menos trabalho. Eu falei, mas o que é aquilo? Foi uma sensação muito boa, mas muito assustadora. Porque era uma novidade. Vocês passaram praticamente a vida inteira de vocês sem saber. E ela ainda sabia que tinha uma irmã. Agora imagina ela que num dia só descobriu que tinha uma irmã. Era adotada, que tinha 2 sobrinhos. E que já ia virar tia-avó. Já, Seja, né? Foi assustador. Aí eu parei... E daí, só pra entender, a sua mãe já tinha falecido, já morreu. A sua mãe... A minha mãe tem 75 anos. A sua mãe tá viva. E você mudou pra casa dela, é isso? Foi. Ai, meu Deus. E agora... Vocês são separadas, as duas? Somos. Vocês já eram separadas? Vocês se separaram do marido? Eu já era separada há 3 anos. Eu estava só esperando a minha filha neném sair do resguardo, que eu ia me separar. Entendi. Bom, hoje vocês moram juntas e você ganhou uma outra mãe, é isso? Isso. A gente vai conversar agora com a Gemima Pompeu, do blog Vizinhos de Útero, e com o Marcelo. O Marcelo reencontrou a mãe e os irmãos através do trabalho do Walter, o Good Angels. Só que assim, diferente das histórias que a gente já comentou aqui, o Marcelo, o caso dele foi uma surpresa, foi uma armação, né, Marcelo? Não foi o Marcelo que foi atrás da mãe, não foi a mãe que foi atrás do Marcelo. Conta pra gente essa história, Marcelo. Então, a minha história começou quando minha mãe ficou grávida, o meu avô pediu para que ela se retirasse de casa e ela foi andando e foi para a Praça da Sé. E começou a viver na Praça da Sé. E ali na Praça da Sé, ela teve uma genial ideia, né, que eu não sei quem foi que deu esse auxílio para ela, de me deixar no banco da praça. E aí você foi deixado com quantos dias? Com 7 dias. E quando ela se retirou, aí apareceu 2 policiais que estavam andando, tirando serviço na Praça da Sé. Um dos policiais deparou com a situação, olhou, viu, pediu para que o policial abordasse ela, aí ele voltou e constatou que era uma criança. Aí ele colocou ela no ônibus, foram para Penha, e lá eles conversaram e entraram num acordo. E aí meu pai, o que ele falou? Ele falou, olha, então vamos fazer assim. O seu pai que é veio a ser o policial, meu pai adotivo, né? isso. Já contou o fim da história, que o policial te adotou. Já fui pro fim da história. E aí entraram num acordo. Falou, olha, assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos cuidar da criança, eu vou te dar um envelope, nesse envelope tem um dinheiro, vou te dar o endereço daqui, eu vou escrever e você vai, eu vou colocar você de novo no ônibus, você vai voltar para a Praça da Sé. Lá você procura um lugar onde você possa ficar, procura um emprego. Quando você arrumar um emprego, possa ser numa fábrica, numa casa de família, que você tenha um lugar para morar e que você vai conseguir criar o seu filho, você chega para
primeiro taxista. Então ele combinou, você arranja um emprego e volta para buscar o seu filho, é isso? Isso. E ela nunca mais voltou? E aí ela nunca mais voltou. Você é músico, o que você toca? Eu sou maestro, arranjador, sou pianista, saxofonista. E aí, 40 anos depois, você reencontrou sua mãe e os seus irmãos. Isso. Como foi isso? Exatamente. Aí nós estávamos fazendo um trabalho, eu tenho uma banda gospel que se chama Banda Kadosh, e nós estávamos fazendo um trabalho numa emissora de TV de uma pessoa que eu amo demais, assim, que eu sou, hoje em dia, uma das pessoas mais apaixonadas por ela, que é a Eliana, sabe assim, e estava fazendo um quadro lá que se chama Tem um Cantor Gospel em Casa, e ali nos bastidores, ali depois da gravação, eu passei pela Andréia, e aí eu falei, o que tá rolando aí, né? Aquele curioso, Quem né? é a Andréia? A Andréia é produtora do meu quadro. Produtora do quadro do Quer Walter. dizer, Andréia Martins. Que o Walter tem um quadro também no programa da Eliana. Também. Que promove o reencontro. Isso. Quer dizer, mas você foi lá para tocar. Foi, era um concurso de bandas Não tinha nada a ver com Nada o a ver. quadro. Teoricamente não. Né? Eu fui ali, não tinha nada a ver, porque eu fui ali para trabalhar atrás, nos bastidores. Eu fui para cuidar dos cantores e para fazer as produções, a produção musical e do quadro. E aí, eu encontrei, um dia eu estava meio agitadinho, eu encontrei com a Andréia, aí eu falei, olha, porque é o seguinte, eu tenho uma curiosidade de conhecer os meus pais. Ela, como? Eu tenho uma curiosidade de conhecer os meus pais. E um belo dia eu estou finalizando esse quadro, Tem um Cantor Gospel em Casa, e aí eles me chamaram para fazer um trabalho, fechamento com a banda. E quando nós começamos a fazer o trabalho, que eu comecei a cantar uma música lá que nós fazemos, aí eles, para tudo, aí eu fiquei desesperado, me bateu Nossa, porque eu fiz errado? num programa, né, ao vivo. O que aconteceu? Né, e eu fiquei desesperado, né? E minha turma é teimosa, né? E eu tenho que ficar controlando todo mundo, porque a função do maestro é se controlar tudo e trazer ali impulso firme, né? E de repente para tudo. O que aconteceu? Como produtor? O que aconteceu? Ó, deu um erro aí no palco, aí vai ter que voltar. Quando falou deu um erro no palco, eu já abri o olho. Aí aquele temor, assim, de não dar nada errado, a Eliana pega, Marcelo, vem cá um minutinho. Quando ela falou, vem cá um minutinho, eu falei, morri. Morri. Ao vivo. Porque a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pisei na bola. Pisei na bola. Falei, o que deu de errado? E naqueles 20 segundos que eu fiquei do lado da Eliana, passou, assim, muita coisa na minha cabeça. Eu falei, o que eu errei? O que eu pisei na bola? Eu jamais iria para essa opção. E aí, quando ela falou assim, Marcelo, nós fizemos uma gravação sua aqui, eu gostaria que você olhasse. E aí, quando solta o VT, que eu olho para ver o VT, e eu me vi ali, eu falei, mas contando a sua história. Quem me gravou? E ainda demorou um pouquinho para me entender. Quando eu caí a ficha, aí foi muito forte. Aí sua mãe entrou no palco? Aí contou a história, tudo bonitinho, mas não me deram esperança que minha mãe estava lá. Só foi ali, foi indo, né? Eu nem imaginava, né, Walter? Foi botando tempinho. Já estava empotrada. Já estava, com muita dificuldade, mas... E aí vocês se reencontraram no palco? E aí se reencontramos ao vivo, lá no programa da Eliana. E daí, como é que foi reencontrar sua mãe? Olha, para mim foi tudo de bom, porque ali eu nasci de novo. Seus pais adotivos faleceram, Os né? meus pais faleceram. E hoje você convive com a sua mãe e com a sua nova família? Hoje eu convivo. Hoje eu trouxe um fôlego de vida novo para minha família, porque minha mãe, em toda essa fase, ela era uma pessoa que era doente, porque ela carregou esse peso e ela nunca falou nada para ninguém. A mãe do Marcelo, muito provavelmente, é uma mãe que não tem a menor condição de ser recriminada. Porque ela não tinha, ela morava na Praça da Sé, ela não tinha nada para ela própria sobreviver. Ela, na verdade, te deu a oportunidade de sobrevivência. Foi um ato né? generoso dela, poder dizer que alguém cuide do meu filho. E hoje sua mãe tem a casa dela, tá tudo bem? Hoje tá. Inclusive, eu fiz de tudo para ela vir, mas ela é muito tímida. A gente mostra uma Como foto ela chama? Terezinha. Dona Terezinha. Dona Terezinha. E aí, Ana Cleusa, você foi para o Rio Grande do Norte? Não, eu não fui. Aí a dona Ivanise fez
como é que se diz, a homenagem lá, porque eles tinham que fazer. Porque, só para retomar a história, você tinha ido lá no programa de televisão junto com a Mães da Sé, com o grupo Mães da Sé, não foi isso? Mas você foi uma festa surpresa. Ia ter o projeto lá, não foi exclusivamente para mim. Entendi. Tinham várias mães e aí você estava lá. Isso, ia ser o projeto Clique do Bem, né? Que o seu apresentador da antena ia estar no ar, tudo. Mas aí, quando você chegou lá, o seu filho já tinha sido reencontrado? Já estava lá, só que eu não sabia. Eu dei entrevista, falei, contei toda a minha história para os repórteres que estavam lá, mas já era tudo, né, uma festa surpresa. Ele já estava, o Cássio já estava lá. E eu fiquei assistindo também a história da dona Ivanise, porque eu não sabia que ela era uma mãe da Sé, que ela tinha uma filha desaparecida. Então eu fiquei prestando atenção naqueles detalhes, esqueci do meu. E me emocionei muito, comecei a chorar, né? Eu sou chorona mesmo, gente. E aí, quando ela falou assim, mas tem uma coisa, seu Dantena, que muito me engrandece, é poder ajudar mães que nem essa que está aqui, que é a dona Ana Cleusa. Dona Ana Cleusa, a senhora pode vir até aqui? Aí tinha um palanque, eu subi. Quando eu subi, ela falou assim, dona Ana Cleusa, fala alguma coisa. E eu estava tão emocionada com o caso dela, que eu falei, eu não tenho o que falar. Aí o seu Dantena falou, você não quer encontrar seu filho? Eu falei, quero, mas assim, sabe? Aí ele falou, o filho dela está aqui, meu Deus do céu. Aí apareceu um homem. Não, apareceu. Aí aquele rapazão falou, mãe, aí eu falei... Já era um rapazão, né? Você está fazendo uma peça de teatro comigo, porque eu faço pecinhas de teatro na comunidade, né? Aí eu pensei que tinha pegado lá um rapazinho lá. Aí a dona Ivanese falou, não, filha, é o seu filho, meu Deus do céu. Olha... Ela tem tudo gravado, gente. Faltou perna, faltou chão. Nossa Senhora. Gente, 16 anos depois você reencontrou seu filho. E ele também tinha esse desejo Ele também tinha esse desejo, ele também me procurava, mas já tinha mandado carta para vários locais. E hoje vocês mantêm contato? A gente mantém contato. Ele ainda mora lá? Ele mora em Guaianazes, depois ele... não, mora em São Paulo. Mora aqui em São Paulo. Gemima, então conta a sua história, porque você criou o blog, né, Vizinhos de Útero, por causa de uma história pessoal. Eu acho que diferentemente da Fernanda e da Cristiane, que não passaram a infância juntas e depois se uniram, você tem uma irmã gêmea que vocês passaram a infância juntas e depois vocês foram separadas, é isso? Conta pra gente. Isso. Minha irmã chama Késia, nós somos bivitelinas, isto é, não somos idênticas. Ela decidiu estudar no exterior, na época meu irmão mais velho morava lá, e os meus pais respeitaram a vontade dela ir, como a minha vontade de ficar. E vocês tinham quantos anos? 16 anos. 16 anos. Isso. E aí foram quantos anos, Gemima? Até hoje, nós não convivemos há mais de 30 anos, né? Isso foi em 1984. E aí quando eu sempre gostei de comportamento humano, sempre li sobre o assunto. E os gêmeos mais ainda, principalmente esse tema. Eu sou entusiasta do tema. E aí fui pesquisar já na fase adulta para lidar com a ausência da minha irmã. Fui ler, fui buscar. E eu queria encontrar um site, uma comunidade que tivesse histórias de gêmeos adultos, mas não encontrei. Eu falei, bom, já que não tem, eu vou criar o blog a partir da minha história. Então eu contei a minha história no blog e fui convidando outros gêmeos para participar. E a gente ficou sabendo da história da Fernanda e da Cristiane pela Gemima, pelo blog Vizinhos de Útero, que é amigo super curioso, tem várias... na verdade, o propósito... Várias curiosidades sobre gêmeos também, né, Gemima? Eu criei o site justamente... Ele é o único do Brasil que abrange o tema, porque eu falo tudo, né? Curiosidades, gêmeos desaparecidos, gêmeos sobreviventes, família com gêmeos adotados, tudo a respeito do tema. Notícias, curiosidades, fotos, tudo. E eu tenho certeza que uma das gêmeas se pegou qualquer dia que não sabia por que estava sentindo aquelas sensações com certeza não era com ela. Eu tinha um perfume que eu procurei, eu tenho uma alergia a perfume, sim, não é todos que eu posso usar, porque eu cheirava, tudo que era frasco eu cheirava. Falei, tem um cheiro que eu não consigo identificar, eu não conseguia. É o cheiro do perfume da sua irmã. E quando eu encontrei ela, que eu abracei ela, eu falei assim, eu parei, deu aquele assim, vi aquele cheiro, eu falei assim, encontrei. Ela falou assim, o quê? Eu falei, o perfume que eu sinto desde quando eu me entendo de gente. Mas eu falei pra ela, eu não tô com perfume. É o seu cheiro. É porque também ficaram tanto tempo vizinhas de útero. É o cheiro da outra mesmo.
E agora elas estão compensando o que elas não tiveram. Estão até morando A juntas sensação de e completude tudo. é maravilhosa. Vou passar uma última rodada, então, para quem quiser mandar beijo. Desejo feliz ano novo para todos e divulgar o site. 2015 maravilhoso para todo mundo, para todos os nossos telespectadores. O seu encontros. Qual que é o endereço do blog? As pessoas podem acessar o Facebook Vizinhos de Útero e Irmãos Gêmeos. Legal. E vocês duas querem mandar recado para alguém, mandar beijo, divulgar o Facebook, o quê? Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse programa, que através da Gemima nós estamos aqui, que a nossa história seja de exemplo para outros que estão procurando, não percam a esperança. Agradecer também a minha mãe que me criou, que ela foi uma super mãe. E ao meu pai, que Deus deu. E a sua mãe que ganhou mais uma filha, não é? Obrigada por terem vindo, viu? Foi muito gostoso dividir a história de vocês. E a Ana Creuza? Olha, eu quero agradecer a Deus por ter encontrado meu filho, por esse momento aqui com vocês, né? Pessoas muito brilhantes, né? Quero desejar tudo de bom a todos, né? E a dona Ivanise, pedir a Deus por ela, que Deus continue dando força para ela ajudar outras mães, como ela me ajudou, e que tão em breve ela reencontre a sua filha. A Silvia? Eu quero agradecer também a oportunidade desse programa e desejar que 2015 traga muito papo de mãe pela frente, com essa utilidade e sensibilidade. Muito obrigada. Obrigada, Silvia.